Bom, irmãos, boa noite mais uma vez, né? Nós vamos iniciar a palavra de Deus nessa noite no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 1. Eu vou ler aí até o verso 19, né, para a gente fazer um bom apanhado, né, desses versículos bíblicos que estão expostos aqui para o nosso aprendizado essa noite, amém? Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. O título da minha Bíblia tem como título A Videira e os Ramos. Porém, o tema que eu escolhi para essa noite, nessa pregação, foi Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. É uma expressão, né, que vem da própria Bíblia, onde o apóstolo Paulo ele diz isso, né, para os coríntios, que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. E o próprio apóstolo diz que, no discorrer das suas cartas, ele diz, em certo lugar, que todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas convêm. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas que eu posso fazer, que eu estou livre, eu tenho liberdade para fazer, né? Eu posso deixar que elas me dominem. E aí essa frase, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, eu já fui questionado uma vez, irmãos, que alguém me perguntou, mas há liberdade até para pecar? Sim, irmãos, há liberdade para pecar. Ou alguém está amarrado por Deus para não pecar? Quando Deus constituiu o homem, o ser humano com livre-arbítrio, a palavra livre-arbítrio já diz que eu posso fazer o que eu quiser. Só que, ao fazer o que eu quiser, eu posso responder, né, a lei dos homens, ou posso responder a lei de Deus. Então, eu não estou obrigado a não fazer coisa alguma. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, porém eu sou responsável pelas coisas que eu faço. E o apóstolo Paulo nos alerta disso, dizendo assim, olha, onde há o Espírito de Deus, há a liberdade. Deus não vai te impedir de você fazer o que você quiser, porém, tem coisas que não convêm, porque são contra a lei dos homens e também não estão de acordo com a vontade de Deus. E algumas coisas que convêm, que está de acordo com a lei dos homens, mas não está de acordo com a vontade de Deus, não deixe que elas te dominem. Então, a Bíblia, ela nunca foi, irmão, e nunca será um livro de proibições, né? Um livro que você sai lendo, ela sai proibindo um monte de coisas. Não, a Bíblia não foi isso, nunca foi um livro de proibições. A Bíblia sempre foi um livro de ensinamentos. Então nós temos que olhar para as Escrituras Sagradas como um livro de ensinamento, aonde o ensinamento de Deus está exposto ali, e aí eu tenho liberdade para segui-lo ou não. E é exatamente isso que esse texto vai falar. Se os irmãos prestarem bastante atenção, acompanharem o raciocínio junto comigo, os irmãos vão perceber que esse texto, ele desconstrói por inteiro, né, os conceitos do sistema religioso. Esse texto de Jesus, ele tem como objetivo isso, desconstruir qualquer coisa que foi construída em cima do nome de Deus sem a autorização dele, sem que ele aprovasse. Porque os homens, durante as eras, durante os séculos e os milênios, criaram muita coisa em nome de Deus que não estão de acordo com a vontade de Deus. Não estava no passado, não está hoje e ainda vão criar muita coisa que não vai estar de acordo no futuro. Mas eles insistem em criar certas normas, certas regras, certas doutrinas e disciplinas e aplicar no povo de Deus, dizendo que essa é a vontade de Deus. E quando você vai para as Escrituras, você encontra o oposto disso. E aí cabe ao homem, à mulher, ao ser humano, comparar estas coisas que são criadas e ensinadas com as Escrituras e seguir o que quiser. Né? Ninguém está obrigado a seguir nada, assim como você também pode seguir o que você quiser. Mas é importante a gente saber que existem as Escrituras Sagradas exatamente para nos dar o norte, para que a gente saiba para onde tem que ir, né? Ou aonde tem que não ir. É isso que esse texto vai apresentar aqui. Para os irmãos terem uma ideia, ele é um contexto imediato do que nós vimos semana passada. Nós vimos semana passada Jesus com os seus discípulos à mesa,
Jesus amarrando uma toalha na cintura e lavando os pés dos discípulos e trazendo ali um discurso de humildade, dizendo que ele era mestre, senhor, e mesmo sendo mestre e senhor, ele estava fazendo o papel do escravo mais baixo da casa, que era lavando os pés dos visitantes, lavando os pés dos discípulos, para que os discípulos tivessem um exemplo de humildade e fossem tão humildes uns para com os outros também. De modo que o ensinamento de Jesus ali, ele não parou, ele teve uma longa conversa com seus discípulos antes de participar da ceia junto com eles, que ali no caso era a Páscoa, mas foi instituída a partir disso a ceia do Senhor, onde eles partiram o pão e compartilharam o pão e o vinho. E o discurso ele continua, chegando até aqui, João 15, aqui eles ainda estão naquela mesa. Em João 15 eles estão conversando, Jesus ainda está ensinando para eles qual que é o caminho de Deus. É por isso que eu digo que quando Jesus está ensinando qual é o caminho de Deus, ele está ao mesmo tempo desconstruindo o caminho dos homens. Ele está desconstruindo o caminho da religião. Ele está colocando em xeque o sistema religioso de contrapartida, ensinando para os homens qual é o verdadeiro caminho de Deus. Então vamos prestar bastante atenção no que Jesus está nos dizendo aqui e como é diferente do que os homens nos dizem. Olha só o que ele diz. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho dito. Olha, irmão, que coisa interessante. Eu vou parar por aqui, depois eu continuo no 4. Olha o que Jesus faz aqui, ó. Dando continuidade ao que ele está dizendo aos discípulos lá na mesa da ceia, ele faz uma divisão, uma separação entre os seres humanos na terra. Entre os seres humanos na terra e entre Deus no céu. O que é que ele diz? Ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os galhos da videira. E o meu pai é o agricultor. E aí, irmãos, eu pergunto a você, quem são esses galhos? Quem foram as pessoas que foram enxertadas em Jesus? Foram só as que foram salvas por ele? São só os crentes? São só os católicos? São os espíritas? Quem são as pessoas que foram enxertadas na videira verdadeira? Lá no livro de Apocalipse, irmão, no capítulo 3, verso 5, quero ler com os irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 5, a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Vamos achar. Apocalipse 3, verso 5. A palavra de Deus diz assim, ó. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha o que Jesus está dizendo para o crente, para o ser humano que creu nele, que vive com ele. O que vencer, eu o vestirei de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Agora dá um pulinho lá no Apocalipse 20. Vamos lá para o 20 agora, rapidinho. Do 20, no verso 15. Ele diz assim, ó. E todo aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. No início da mensagem do Apocalipse, ele diz que se você vencer, de maneira nenhuma eu riscarei o teu nome do livro da vida. E lá no final, lá no julgamento do grande trono branco, ele fala o seguinte, e todo aquele que não foi encontrado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. Então nós precisamos entender, para entender o texto de João 15, nós precisamos entender quem foi escrito nesse livro. Moisés diz, lá no Êxodo 32, 32, Moisés diz,
ou o Senhor perdoa o pecado desse povo e caminha conosco, ou pode riscar o meu nome do teu livro que o Senhor escreveu. Olha, irmão, esse livro não é novo, não. Esse livro está desde a época de Moisés. Na verdade, irmão, esse livro está antes mesmo de existir qualquer ser humano, porque o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo, diz Apocalipse mais de uma vez. O que você está querendo dizer com isso, irmão Kleber? O que eu estou querendo dizer com isso, irmão, é que o sacrifício de Cristo, não aquela morte na cruz de 2000 anos atrás, mas a morte do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, livrou todos os seres humanos do inferno, todos foram escritos no livro do Cordeiro. Só que nós já vimos muito bem que existe o joio e que existe o trigo. E que o joio de maneira nenhuma vai herdar a salvação junto com o trigo. Então é ao longo da história que esse nome vai sendo riscado. Nós não aprendemos na igreja que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome é escrito no livro da vida? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Irmão, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Mentira! Moisés já estava escrito no livro da vida de Deus. Antes mesmo de existir o Novo Testamento. Antes de Jesus vir como o Cristo de Deus encarnado. O livro da vida do Cordeiro que foi morto foi escrito antes da fundação do mundo. E todas as pessoas estavam escritas ali. Quem prova isso muito bem é João. João é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. E nas cartas de João, em 1 João, vamos ver aí. 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1, ele diz assim: filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí João interrompe e diz assim: e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Olha o que João está dizendo. João aqui é o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele não está se contradizendo, não. O que ele está dizendo é que Jesus é a propiciação pelo pecado do mundo inteiro. Então todas as pessoas do mundo, lá no início, antes da fundação do mundo, foram escritas no livro do Cordeiro. Então, o que João está dizendo aqui é o mesmo João do capítulo 15, é o evangelista. Ele está dizendo que Deus é o agricultor e que Jesus é a videira verdadeira e que nós quem? Os seres humanos, independente de ser judeu, independente de ser cristão, independente de ser católico, independente de ser espírita, os seres humanos da terra, todos somos os ramos. E aí ele diz que aquele ramo que não dá fruto, que é o joio, ele corta e lança fora para que seque e depois seja jogado no fogo. Mas o que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Amém, irmãos? Então, quando o sistema religioso hoje lê esse texto e prega, diz que aqui são só os crentes, são só os cristãos que foram ligados em Jesus. Não, não é. Paulo deixa bem claro que alguns foram cortados para que nós fôssemos enxertados, mas isso quer dizer sobre a salvação do judeu. Que o judeu foi cortado por quê? Porque os que foram cortados eram que eram joio. Os que eram trigo continuaram na videira e estão lá até hoje, não saíram. E os cristãos que não eram cristãos ainda e eram gentios foram enxertados, os que eram também trigo, porque os que eram joio não foram, ficaram de fora, porque foram cortados também. Então o que Jesus está nos ensinando é que todos os seres humanos da terra são os galhos, são os ramos, e que ele é a videira verdadeira, aquele que alimenta os ramos por meio da seiva da árvore, que sobe desde as raízes e vai até as pontas dos galhos. E ele alimenta todos os ramos. É claro que uns ele manda mais seiva porque são mais grossos,
outro manda menos porque são mais finas, outros são mais compridos, outros são mais curtos, representando aqui aqueles irmãos que têm uma carga maior na vida cristã, representando os irmãos que têm mais sabedoria, representando os que têm uma obra muito mais avantajada, outros menos, os que não têm obra nenhuma, mas todos são alimentados pela videira verdadeira. E Deus é o agricultor. E quando quando um desses ramos, um desses galhos produz fruto, ele vai lá e limpa com todo o cuidado para que ele produza mais fruto ainda. Mas quando algum deles não produz fruto, ele corta e lança fora para secar, para depois ser lançado no fogo. É por isso que Jesus diz lá para a igreja de Sardes: se vocês vencerem, vocês não serão riscados do livro da vida, irmão. O livro da vida do Cordeiro tem o nome de todos os seres humanos da terra. À medida que eles vão sendo identificados por Deus, que é o agricultor, como joio, eles vão sendo riscados. Eles vão sendo riscados. E aí lá em Apocalipse, no julgamento do grande trono branco, eles não serão achados escritos no livro e serão lançados no lago de fogo, onde Jesus disse aqui em João 15, que quando ele não dá fruta, ele é lançado fora seco e é lançado ao fogo. Mas vamos continuar lendo, porque tem mais para nós entendermos. Do verso 4, do capítulo 15 de João, do verso 4 em diante, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha a repreensão de Jesus para os apóstolos. Vocês estão limpos pela palavra que eu os tenho pregado, porém, permaneçam nesta palavra. Porque se vocês se desviarem desta palavra ou começarem a fazer do jeito de vocês e não do jeito que eu ensinei, do jeito que eu pensei, do jeito que eu projetei, do jeito que eu falei, do jeito que eu fiz, como eu vos dei exemplo, se vocês se desviarem disso, se distanciarem disso, vocês estão por conta própria. Não serão guiados e nem eu me responsabilizarei por vocês. Vocês precisam permanecer em mim para que eu permaneça em vocês. Porque se vocês permanecerem em mim, de fato, vocês vão continuar dando muito fruto. Agora, se vocês não permanecerem em mim, vocês nada poderão fazer, porque sem mim, nada vocês poderão fazer. Estão entendendo isso, irmãos? Então não adianta, irmãos, eu usar o nome de Jesus, não adianta eu ler alguma coisa em nome de Jesus, eu pregar em nome de Jesus, na hora de tomar decisões com o povo de Deus, fazer de um jeito diferente e usar como desculpa que são regras do ministério, que são regras da instituição, que são regras da igreja. Mas aonde estão as regras de Jesus? Quem nos ensina é o Senhor. Nós recebemos a seiva, é da videira. E ele deixou bem claro que existem outras videiras. Quando ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, quando ele inculta dentro do mesmo texto a videira verdadeira, é porque existem outras videiras que não são verdadeiras. E as que não são verdadeiras são o quê? São falsas, são mentirosas. Então existem outras videiras onde os homens insistem em se enxertar. E aí nessas videiras ele pode se enxertar, ele pode se arrancar, ele pode mudar de videira. Quando alguém não gostar dele lá porque ele não está seguindo o encaixotamento do sistema religioso, ele é cortado da videira, dessa videira falsa, mas da verdadeira não, porque da verdadeira só o agricultor pode pôr a mão e ninguém mais. Amém? Vamos continuar lendo. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis os meus discípulos.
Olha outro alerta de Jesus aqui para a igreja dele. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim vocês estarão glorificando a Deus e poderão de fato serem chamados de meu discípulo. Se vocês permanecerem em outra videira que é falsa, que é mentirosa e não sou eu, vocês não vão glorificar a Deus por mais esforços que vocês façam, por mais reunião solene que vocês produzam, por mais ajuntamento religioso que vocês tenham, por mais gente que levante a mão, vá lá na frente, diga que aceitou Jesus, se batize, tome Santa Ceia e viva uma vida religiosa. Se vocês não estiverem em mim, vocês não conseguirão glorificar a Deus, porque para glorificar a Deus tem que ser através de mim, porque só existe um caminho, uma verdade, uma vida que conduz até Deus, que é Jesus Cristo. Então ele deixa o alerta muito claro. Para ser chamado de meu discípulo, tem que me seguir. Não adianta eu colocar lá na parede o meu nome de neon piscando, Jesus, 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 e lá dentro eu não estar. Eu estar do lado de fora, como diz em Apocalipse, batendo na porta. Vocês estão reunidos aí dentro, aí eu estou do lado de fora. Vocês estão reunidos aí em nome de quem? Quem é que está dando as ordens aí dentro? Quem é que está mandando nesse lugar? Quem foi crucificado aí por vocês? Quem morreu por vocês? Quem ressuscitou por vocês? Abram a porta. Que se vocês abrirem, eu entrarei. Olha a humildade do homem de Deus, do próprio Deus encarnado. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Do contrário, vocês vão continuar fazendo ajuntamento solene e eu vou estar do lado de fora, porque eu não concordo com o que está acontecendo aí. Então, para ser meu discípulo, tem que me seguir. É isso que Jesus está deixando bem claro. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua própria vida pelo seu irmão. Olha qual é o mandamento de Jesus, irmão. Se nós olharmos qual é o mandamento de Moisés, dado por Deus para o povo de Israel, a gente fica louco só em ler aquilo ali. Imagina se tiver que cumprir. Jesus deixou um único mandamento: o amar uns aos outros como ele nos amou. E aí eu te pergunto, quando você teve consciência de Jesus e de que ele te amou, qual era a condição que você estava? Eu já disse isso uma vez no áudio lá no grupo, se eu muito não me engano. Eu não sei qual era a tua condição quando Jesus te amou, quando você teve consciência disso. Mas quando eu tive consciência, irmão, de que Jesus estava me chamando e que Jesus estava me puxando, porque minha mãe, ele me amou antes mesmo do ventre, né? Ele já me conhecia, já sabia de mim. Mas quando ele, como já nascido, grande, me chamou, quando eu senti aquele impulso de vir para Jesus, eu estava numa bagaceira grande, irmão. Eu estava vivendo uma bagaceira grande na minha vida. Só eu e Deus sabemos aonde é que eu estava quando ele me chamou. E se ele não me chama naquele momento, eu tenho certeza que vivo eu não estava mais. Eu já teria morrido. Ou morrido por causa dos vícios, por causa da droga, ou morrido porque alguém teria me matado. Ele dado cabo na minha vida. Então ele soube a hora certa de me chamar. Ou era aquela hora, ou não era mais nunca. Então eu estava nessa condição quando ele me chamou. E ele diz para mim que o mesmo amor que ele usou para comigo, eu tenho que usar para com o irmão. Amai-vos uns aos outros, como Jesus, como eu te amei. Quando eu te amei, você não valia nada. Ele dizendo para mim, irmãos, tá? Você vale muito pouco hoje, mas hoje você vale muito mais do que valia quando eu te amei. Isso é Jesus dizendo para mim. Então, se você está vendo alguém na tua frente que não vale muita coisa hoje, ama dessa forma, porque
Tu estava desse jeito quando eu te amei, sem valer quase nada. E eu te amei assim mesmo, e te trouxe. E te dei minha palavra, e te limpei. E tu hoje estás aí. Então é assim que Jesus nos trata. E é dessa forma que ele quer que a gente trate uns aos outros. Verso 14. E vós sois os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Antes, tenho-vos chamado de amigo, pois tudo o que eu vi do meu Pai, eu tenho vos dado a conhecer. Aí ele diz uma coisa aqui, irmãos, que é crucial para destruir, né, para desfazer, para desconstruir de uma vez por todas o acachotamento religioso. O sistema religioso, ele treme quando ele escuta um versículo como esse, porque ele não tem, em nenhum sentido, ele não tem uma resposta para dar para esse versículo. Olha o que é que Jesus diz aqui, ó. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vardes e deis muito fruto. Olha só isso, irmão. Macoca, não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Irmão Jaime, não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Irmãos, não foi Jesus, não fui eu que escolhi a Jesus, nem nós, foi ele que nos escolheu. E sabe quando foi que ele nos escolheu? Não foi quando eu estava naquela bagaceira que ele me escolheu. Ele me escolheu, irmãos, antes da fundação do mundo. Quando ele pegou o meu nome e colocou no livro dele. Quando ele pegou o teu nome e colocou no livro dele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, igual ele falou no Salmo para Davi, quando Davi escreveu dizendo, olha, o Senhor te escolheu ainda antes de tu ser formado, antes de tu ser tecido no ventre da tua mãe. Antes que a tua mãe pensasse em te gerar, o Senhor já tinha te escolhido. Ele sabia de tu. Ele sabia da tua vida. Então, irmãos, é importante a gente saber que ele nos chama de amigo por causa disso, porque eles já haviam nos escolhido antes, e não fomos nós, como diz o sistema religioso, que fomos até lá e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Não, não foi. Teve um momento certo que ele nos chamou, mas ele já havia nos escolhido muito antes do nosso nascimento. Olha o que ele diz no 18. No 17. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes ele vos odeia. É por isso que o mundo vos odeia, porque vocês são de Cristo e o mundo odeia vocês. Porém, nós não damos o mesmo sentimento para o mundo. Nós não devolvemos um sentimento de ódio para o mundo, porque nós amamos o mundo, as pessoas, quem está no mundo, porque nós queremos que as pessoas conheçam o Cristo, conheçam o Evangelho e sejam despertadas para uma vida eterna. Então o mundo nos odeia, o mundo não quer o nosso bem, mas nós amamos as pessoas do mundo e queremos o bem dela. Agora, irmão, voltando aqui no início do capítulo, lá onde está escrito, quando ele começa a falar, onde ele divide as classes, ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. Aquele ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, lança fora, para que seque e seja lançado ao fogo. Mas aquele que der fruto, ele o poda, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Aí eu pergunto para você uma coisa, irmão. Em algum lugar aqui, Jesus está autorizando a ramo cortar outro ramo? Em algum lugar aqui, Jesus está autorizando a um ramo limpar o outro ramo? Ou ao ramo cortar-se a si próprio? Ou se autolimpar? Nem o próprio Jesus, que é a videira, está dizendo, se algum ramo não der fruto, eu vou sacudir ele até ele cair, até ele quebrar e cair.
ou eu vou sacudir até ele ficar limpo e dar fruto. Nem o próprio Jesus, que é a videira verdadeira. Ele está dizendo que para esse papel existe o agricultor. Só o Pai, só Deus tem o direito de limpar os ramos ou de cortá-los fora. Mas não é isso que nós vemos no acaixotamento do sistema religioso. Foi por isso que eu falei que esse texto desconstrói esse acaixotamento. Porque nós estamos vendo muito recentemente, e eu tenho falado com alguns irmãos, pastores de longos anos de trabalho, pastores de longos anos de experiência, de trabalhos contínuos, sendo arrancado, ou pelo menos alguém tentando arrancá-lo da videira, sendo forçado a entregar trabalhos, sendo acusado de adultério, sendo acusado de prostituição. Não é um nem dois, tem uma missionária famosa aí também, que também caiu em tentação e cometeu adultério e também foi disciplinada na igreja ao ponto de não poder louvar mais, de não poder pregar mais. Então, o acaixotamento do sistema religioso tem tentado arrancar os ramos da videira, tem disciplinado pessoas para tentar fazer com que eles sejam limpados, sejam limpos. Mas o sistema religioso, ou os ramos do sistema religioso, não tem autorização de Cristo nem de Deus para limpar um ao outro, e muito menos ainda para arrancar um ao outro fora. Quem foi que autorizou você? Eu pergunto para os líderes religiosos, quem te autorizou a mexer nos ramos da videira? Porque nos ramos da videira só quem pode mexer é o Pai. A não ser que a videira que você está mexendo seja tua. A não ser que a videira que você está mexendo não seja a videira verdadeira. Aí, como não é verdadeira e não é tua, é falsa e mentirosa, você mexe, muda, limpa e arranca à vontade. Mas se a videira for a videira de Deus, se a videira for a videira verdadeira, a qual é o Senhor Jesus Cristo, tira a tua mão da videira. Você não tem autorização de mexer na videira de Deus, porque só Ele é o agricultor. E se você estiver mexendo na videira de Deus, você vai pagar muito caro por isso. Porque você não tem autorização. Ramo não limpa ramo. Ramo não corta ramo. Nem a videira sacode de si os ramos. Só o agricultor tem o direito de fazer isso. Não me parece estranho, irmão, nem é estranho. Quando eu leio Malaquias, por favor, leia depois Malaquias. Malaquias é um livro de despedida do Pai. É um livro de despedida para os judeus. Deus ficou 400 anos sem falar com os judeus, nem por meio de carta, nem por meio de evangelho, nem por meio de lei, nem por meio de profeta. Ele ficou em silêncio para com os judeus 400 anos. Ele pegou Malaquias e falou, Malaquias, escreve um livro. É o último, é a despedida. Diz para esse povo o que é que eu penso deles. E aí depois eu só vou falar com eles quando eu vier em carne, encarnado daqui a 400 anos. Foi quando Jesus veio como Cristo. Então, quando ele mandou Malaquias escrever o livro dele, Malaquias escreveu e ele ficou 400 anos sem falar com os judeus. Leia Malaquias para você ver o que Deus fala. Deus fala, olha, vocês pensam que quando vocês se reúnem nesse templo, eu estou aí presente com vocês? Vocês pensam que quando vocês trazem os seus cordeiros cegos, aleijados, mudos, quando vocês trazem as suas ofertas que estão apodrecendo, vocês pensam que eu aceito isso? Leva isso para o governador de vocês para ver se eles aceitam. Aí vocês não levam para o governador de vocês e trazem para mim, para o meu altar. Vocês estão apodrecendo o meu altar. Vocês sabem o que é que eu queria? Irmão, leia por favor depois, lá em Malaquias. Malaquias 1. Vocês sabem qual é o desejo do meu coração? Dizia Deus. É que apareça um homem, um cabra macho de coragem e feche esse templo. Esse é o desejo do meu coração, que apareça um cabra macho entre vocês, um homem, e feche as portas desse templo, porque aí eu não estou mais. Eu não aceito, sacerdotes, as ofertas de vocês. Só que vocês pensam que eu vou ser esquecido? Ele continua dizendo, está no capítulo 1 de Malaquias.
Eu não vou ser esquecido não, porque a terra clama pelo meu nome, as nações me engrandecem. E Israel pensando, irmão, que era a menininha dos olhos de Deus, Israel pensando que Deus só olhava para eles. Deus tinha o mundo inteiro louvando fora de Israel. Todas as nações engrandecem o nome do Senhor. E aí agora, depois de 2000 anos, tendo conhecimento disso, Jesus vindo com toda misericórdia, com toda compaixão, com toda humildade. Se ele tivesse vindo como em Apocalipse 19, o céu se abrindo, ele descendo com um cavalo branco, com espada de 2 gumes saindo da sua boca e cortando as nações, aí a coisa ia ser diferente, porque ele vai vir assim. Ele vai vir desse jeito. Vai vir arrebentando. Ele fala que o cetro dele vai quebrar as nações como um vaso de barro. Era assim que os cristãos queriam que ele tivesse vindo no começo? Mas ele veio montado num jumentinho humilde, para mostrar benevolência, para mostrar compaixão, para mostrar misericórdia. E mesmo depois de ter vindo e ter amarrado as pontas que os judeus deixaram soltas, aonde Deus fez uma despedida lá em Malaquias, ele entra depois lá em Mateus, no início da conversa com o judeu de novo, trazendo para as ovelhas perdidas da casa de Israel o socorro, a salvação, e de novo eles o rejeitam. Aí depois de 2000 anos, irmãos, de 2000 anos nós vemos a igreja passar por esse vexame que está passando agora. E o povo fica surpreendido, irmão, ainda se surpreende porque está tendo adultério dentro da igreja. Sempre teve. Sempre teve. Nunca foi diferente. Pastor sempre adulterou, pastora sempre adulterou, missionária sempre adulterou, cantora também. Isso é do homem, isso é da mulher, isso é do ser humano. Agora, se toda vez que alguém adulterar, se toda vez que alguém se prostituir, se toda vez que alguém pecar, a gente for lá com uma foice e arrancar o galho e jogar fora, nós não estamos trabalhando com a videira verdadeira. Nós estamos trabalhando com uma videira falsa. Nós estamos trabalhando com uma videira mentirosa. Porque da videira verdadeira você não tem o direito de colocar a sua mão. Na videira verdadeira você não toca, até porque Deus não deixa. Então, Deus se despediu dos judeus e voltou depois de novo, 400 anos. Com humildade, com dignidade, com respeito. E construiu em cima daquele povo de poucos a sua igreja. Só que 2000 anos depois, irmãos, 2000 anos depois, Malaquias está atual. De novo, eu sinto no meu coração o Espírito Santo dizendo, cadê o cabra macho? Fecha. Fecha porque para mim já chega. Eu não aguento o cheiro da carniça da oferta de vocês, porque para vocês pode até cheirar com cheiro suave, para mim é carniça. Tudo porque não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus. Tudo porque Jesus está chamando de amigo, mas não está retribuindo a amizade. Tudo porque Jesus está dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos, e ramo não corta ramo, ramo não limpa ramo, porque existe um agricultor que está acima dos ramos, que está acima da videira, ele dá a vida à videira e só ele tem o direito de tirar. Só ele tem o direito de limpar. Só ele tem o direito de cortar. Se alguém está mexendo na videira verdadeira, vai pagar um preço caro, muito caro. Agora, como eu já disse e repito para finalizar, se está mexendo nas falsas, se está mexendo nas mentirosas, mexe à vontade. Só que nós, irmãos, que temos o conhecimento da palavra, nós que temos o contato com Deus já há muito tempo, e desses dias para cá, Deus tem nos alertado muito a respeito dessa falsidade religiosa, desse acachotamento do sistema religioso. Nós temos que fazer a mudança. Começando primeiramente em nós. Não te preocupa com o outro, muda primeiro você. Começa a mudar você agora, imediatamente, e entender o que Deus quer da tua vida. Eu coloco hoje para você uma missão. Pegue o livro de Malaquias e leia ele todo. Esquece só a parte do 3:10. Pelo amor de Deus, lê tudo. Porque quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai entender também, lá em 3:10, quando fala do dízimo, que Deus não estava falando de você nem de mim, estava falando era do sacerdote daquela época.
É por isso que aquele templo foi destruído. É por isso que aquele templo caiu em ruínas. Porque, na verdade, nada foi cumprido segundo a vontade de Deus ali. Então pega isso como missão na tua vida. São 3 capítulozinhos pequenos. Lê. Tenta entender Malaquias. É a despedida de Deus para o povo de Israel. Quando ele voltou ainda tentando atrair o povo. Aí ele conseguiu alguns, mas na verdade os apóstolos foram para os gentios e ele construiu o que tem hoje, uma das maiores instituições da terra, que é a igreja cristã. Não a visível, tá? Mas a invisível. Aquela que é subversiva, aquela que é fermento, que entra devagarzinho e leveda toda a massa. Aquela que é a semente de mostarda, que é minúscula, mas uma vez plantada cresce e faz com que a árvore se torne gigante ao ponto dos pássaros virem se aninhar nela. Essa é a igreja de Jesus. Aqui você não pode dizer isso, ela aqui ou ele ali. Está no deserto, está dentro da casa. Não, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém?